Poderosa oração do Salmo 91 para quebrar as amarras. Pai de misericórdia, acolha este coração cansado das amarras invisíveis que lhe oprimem. Há correntes sutis de medo, culpa e angústia, envolvendo cada pensamento, apertando o peito como se não houvesse ar para respirar. Esse peso silencioso rouba nossa leveza e nos impede de experimentar a liberdade que Deus planejou para nós. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Essas palavras do Salmo 91 ecoam como vento suave, quebrando correntes, convite para encontrar refúgio na presença divina. Morar em Deus é mais do que consolo temporário. É abrir mão de ceder espaço ao medo e permitir que ele rompa as correntes que nos prendem. Libertação, libertação, libertação que brota ao reconhecermos o Altíssimo como nosso porto seguro. Santo Agostinho ensinou que só em Deus a vontade se liberta, pois libertus a Deo significa ser solto pelas mãos do Criador, afastado da escravidão interior. Imagine uma vontade cansada, retomando sua força ao repousar na verdade divina, encontrando em Deus a única chave capaz de destrancar as portas de nossa prisão emocional. Santa Teresa de Ávila comparou a alma liberta a um pássaro que abandona a gaiola ao sentir o sopro divino. Sinta esse vento agora, envolvendo suas asas invisíveis, elevando cada gota de dor e cada suspiro de angústia para longe. A liberdade não é um sonho distante, é o voo que nasce no íntimo, quando Deus nos chama a sair da prisão e confiar em seu amor, que quebra todas as amarras. Habitar o Altíssimo. João despertava com as mãos trêmulas, lembranças dos dias em que a dependência o prendeu como corrente invisível. Num instante de súplica silenciosa, ele murmurava: habito no Altíssimo, e sentia o peso se elevar do peito, como se cada sílaba fosse vento que levanta folhas secas de suas mágoas. A cada repetição, a certeza de um abrigo divino tomava forma no coração fatigado. Afirmar "eu habito" reestrutura nosso senso de agência. A teoria da autodeterminação revela que reconhecer nossa morada em Deus fortalece a liberdade interior, oferecendo chão firme onde antes pisávamos em terreno movediço. E, na mente, o eco de esconderijo do Altíssimo ativa redes neurais de segurança, reduzindo impulsos autodestrutivos e abrindo espaço para decisões ancoradas na paz. São Tomás de Aquino ensinou que Deus é fundamento e sustentáculo de toda liberdade. Imagine esse fundamento se estendendo sob seus pés, como rocha sólida, ancorando cada passo. Greg Braden fala da ressonância quântica da proteção divina, frequência invisível que dissonâncias de medo não conseguem penetrar. Sinta esse campo de graça envolvendo cada célula do seu ser. No breu do quarto, a mão pousa no peito como quem toca uma chama suave. 3 vezes em voz baixa se deixa ecoar: habito em ti, Senhor. Cada suspiro sela a decisão de permanecer em seu refúgio até que amanhã se derrame em luz, carregando consigo a liberdade recém-descoberta. Liberdade, liberdade, liberdade que brota ao habitar o coração do Altíssimo, rompendo amarras com o poder daquela presença que sustenta e abraça. Sombra protetora. Maria acordava invadida pela ansiedade, o coração martelando como se cada batida anunciasse um perigo iminente. Em sua meditação matinal, ela deixava o verso "Sombra do Onipotente" ressoar em seu espírito, como um manto suave cobrindo cada pensamento. À medida que essa sombra imaginária se estendia, a tensão desvanecia, substituída por um silêncio consolador, que acalmava seu peito aflito. Invocar essa sombra cria um efeito halo interno. A simples lembrança de estar sob asas protetoras transborda em confiança e serenidade ao longo do dia. Neurocientistas espirituais afirmam que imaginar-se protegido regula a amígdala,
reduzindo os níveis de cortisol e possibilitando respostas mais equilibradas diante dos desafios. Sinta a musculatura relaxar enquanto a sombra divina envolve sua mente. Padre Fábio de Mello descreve a sombra de Deus como refúgio inquebrantável, fortaleza que desfaz correntes invisíveis. Joe Dispenza, em termos quânticos, fala de um campo de invulnerabilidade que se forma ao focalizar a presença sagrada. Visualize esse campo envolvendo cada célula, criando uma aura de paz que repele medos antigos. No escuro do quarto, feche os olhos e perceba uma sombra acolhedora crescendo ao seu redor. Com cada inspiração, permita que ela crie um espaço sagrado. Ao expirar, reconheça: Tu és minha sombra. 3 respirações conscientes estabelecem um mini ritual de segurança interior, lembrando que, sob o cuidado do Onipotente, não há lugar para temores. Fuga das armadilhas. Paulo sentia o peso das ciladas do mercado cada vez que sentava à mesa de negociações. Num instante de recolhimento, ele declamava internamente: livrar-me-ei dos laços do caçador. E via na mente fios finos se desfazendo como teias de aranha. Enquanto essas palavras ecoavam, a urgência de evitar situações tóxicas perdia força, dando lugar a uma leveza inédita no peito. Projetar-se livre dessas amarras molda a percepção. O efeito Pigmalião mostra que aquilo em que acreditamos se torna profecia para a nossa vida. Ao se imaginar desvencilhado dos laços, a mente se prepara para recusar oportunamente propostas nocivas. E na alma, nasce a convicção de poder dizer não sem culpa. Sentir-se filho livre reforça a autoestima e repele as artimanhas que prendem o coração. Santo Agostinho ensinou que quando a vontade repousa em Deus, nenhum laço persiste. Neville Goddard afirmava que, pela imaginação guiada pela fé, podemos desfazer correntes mentais, rompendo prisões interiores com o poder da simples visão de liberdade. Antes de vestir-se para o dia, visualize cortar fios invisíveis em torno de seus pulsos, sentindo o estalo suave da liberação. Sussurre mentalmente: sou livre em Cristo. Repita essa afirmação 3 vezes, sentindo cada palavra cravar raízes de coragem e de fé. Pronto para caminhar sem armadilhas, aprendê-lo. Confiança inabalável. Ana adentrava a UTI com o peso da responsabilidade estampado no rosto. Em voz baixa, sentia o versículo "Não temerei mal algum" vibrar em sua mente como um escudo invisível repelindo o caos ao redor. Cada repetição fortalecia seu espírito, transformando o medo em um suspiro de coragem. Crer nessa promessa reprograma a mente. O efeito Galateia demonstra que, ao afirmar "não temerei", nosso cérebro ajusta as sinapses para respostas mais equilibradas, reduzindo picos de ansiedade. A dopamina liberada pela confiança cria um estado de resiliência, permitindo agir com clareza, mesmo sob pressão. São João Paulo II ensinou que a coragem nasce da fé em quem nos guia. Imagine essa fé como uma fonte inextinguível que jorra dentro de você, alimentando cada pensamento com determinação serena. Dr. Joe Vitale lembra que a lei da atração quântica da autoconfiança atrai circunstâncias que refletem nossa crença, abrindo portas de favor onde antes havia bloqueios. Num ciclo de respiração consciente, inspire afirmando "não temerei" e expire reconhecendo "pois tu estás comigo". Durante 1 minuto, deixe cada sílaba ressoar em seu peito, criando um campo interno de coragem que acompanha cada passo do dia. Serena, forte, inabalável. Essa é a confiança que brota ao habitar a presença daquele que combate todo temor. Recorde o peso das correntes internas, medo, ansiedade, vícios, que tantas vezes prenderam seu coração em prisões invisíveis. Hoje, reconhecemos que o Salmo 91 é semente de libertação,
rompendo cada grilhão com sua promessa de habitar no refúgio do Altíssimo. São Paulo declarou: para mim, o viver é Cristo. Fele 1:21. Essa verdade revela que, quando Cristo se faz nossa vida, nenhum jugo permanece, pois sua presença transforma nossa existência em liberdade plena. Viva cada dia como quem já foi liberto, caminhando sem algemas de medo. São Tomás de Aquino falava da gratia habitualis, graça constante que nos habita, sustentando toda a virtude. Imagine essa graça como um rio perene que flui em seu interior, renovando forças, lavando correntes e mantendo viva a chama da liberdade divina. Greg Braden descreve o campo de liberdade divina como frequência quântica que, ao sintonizarmos nosso pensamento inicial, atrai rupturas de cadeias invisíveis. Deixe seu primeiro suspiro ecoar, o Salmo 91, criando ao redor um espaço de libertação contínua. Ao finalizar esta oração, sussurre Amém com o coração leve e compartilhe nos comentários seu testemunho de libertação. Que cada manhã seja celebração de liberdade, voando alto como pássaro liberto pelo sopro amoroso do Altíssimo.